pode louvar a Ele aí nesse lugar, exaltar o nome do Senhor. Gente, hoje nós vamos falar sobre Eli, a família de Eli. Isabel de Assis, Fábio Lima. Eu só não sei se esse Fábio Lima aqui é o pastor Fábio Lima, né? Se for o pastor Fábio Lima, um abraço, pastorzão. Estamos com saudades. O senhor sumiu. Léo Henriques. Oi, Taninha, estaremos aí, com certeza, tá? Fala pro esposão que eu mandei um zap para ele, ele não me respondeu até agora. Meu Deus. Cobrando as pessoas. Ao vivo? Ao vivo. Que isso? Fala com ele aí. Fala, o Cláudio Neto falou que mandou um zap para você. Eu quero saber notícias do homem. O homem foi pro UPA no sábado. Eu mando. Ninguém responde. Para ele não responde. Não diz se ele está bem ou não. Aí eu tenho que mandar online para a esposa, né? Perguntando para a esposa como é que ele está. Manda ele me responder o zap, pelo amor de Deus, né? Tá, Taninha? Taninha, gente fina, prima de prima, prima de prima. Olha aí, ó. Prima de prima, de primeira. Gente, então vamos lá. Vamos lá. Paz para todos que estão nos ouvindo, que estão conosco. Pastora Celeste Belo, direto de Guaxupé, acaba de entrar, né? Um beijo, vi sua live no sábado, né? Se não me falha a memória, no domingo, não sei, né? Eu estou com a memória só Jesus na minha vida, mas acho que no sábado foi uma maravilha, né? Com aquele genro, né? Maravilhoso que, né, a Laricinha te deu, e foi muito bom. Conhece Celeste Belo? Eu não. Celeste Belo é lá de Guaxupé. Onde é Guaxupé? Guaxupé, Minas. Aí que eu não sabia mesmo? Minas Gerais. Pastora Celeste Belo um dia foi cantora, hoje é ministra, né? Eu conheço o Nova Iguaçu, Belfor Roxo. Gente, nós vamos falar sobre a vida de Eli, né? Eli, nós vamos conversar hoje sobre, né, um camarada que foi sensacional, fantástico, mas que dentro de casa, né, não conseguia ser ouvido. Desse jeito. E a gente, né, alguns pastores, alguns teólogos ficam se perguntando por quê. Na verdade, essa é uma resposta que nós não temos, né? Nós só a teremos lá no céu, caso você, né, se interesse em perguntar, né, ao próprio Eli. E é claro, uma vez chegando lá, né? Tem isso também. Uma vez chegando lá. Só quer saber o básico. O Felipe Rio, mas tem a história, você conhece o Santo Jonas, né? O Felipe Rio, mas a verdade sim. Eu falei dessa forma, Felipe, porque é o seguinte, né, tem muita gente falando assim, quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu quero ver é Paulo. Quero fazer pergunta para Paulo. Aí o outro, não, eu quero fazer pergunta. Aí vem aquele crente maneiro, né? Ele vai dizer, não, eu quero ver Jesus. Esse é o santo. Esse é o mais espiritual. Esse é o mais espiritual, né? Eu quero entrar. Tem aquela história de Jonas, né? O cara fala pregando sobre Jonas, ele fala assim, olha, quando eu chegar no céu, vou perguntar a Jonas como é que foram os 3 dias lá dentro do grande peixe. Aí ele falou assim, se ele não estiver no céu, você pergunta. Pastor Roberto Flauzino, Daniel Brum, né? Daniel Brum daqui a pouco vai estar comigo, né? O evangelista Daniel Brum vai estar aí no Instagram comigo daqui a pouco, a gente vai estar conversando, batendo papo, mas é legal essas questões, né? Que as pessoas trazem, falam. Marcos da Valusa, opa, Michele Lugão, valeu pela presença. Então, hoje nós vamos estar falando sobre esse personagem, um líder reprovado por Deus, né? Que quem classifica ele dessa forma
é o pastor Hernandes Dias Lopes. Poxa, rapaz, né? minha cunhada, tem que Gostei, cumprimentar. pode cumprimentar sua Lu Andrade, minha cunhada, valeu pela presença. Pastor Carlos Alberto Maia Guerra, de Portugal. Olha aí, ó. Nós estamos com gente de Portugal nos vendo, né? Desse jeito. Então, o Daniel está aqui falando que vai aprender com vocês para poder mais tarde responder. Eita, mano, ó, é esse aqui. Então, segundo o pastor Hernandes Lopes, né? Eli é um líder reprovado por Deus, mas um líder bastante interessante, já que tem uma história, né? Tem uma história, e essa história, né, mostra que ele cria, na verdade, vamos dizer assim, 3 filhos, entre aspas, né? Samuel e seus 2 filhos. A mesma educação que aparentemente se dá para Samuel, se dá também para os seus 2 filhos, mas ela não cabe nos 2 filhos. Alguma coisa acontece que os seus 2 filhos não recebem a educação que Samuel recebe, né? E fica se perguntando, né? Por que ele é tão respeitado fora de casa pelas pessoas, né? Pelos vizinhos e pelos amigos, pelo próprio Israel, mas não né, como juiz, mas não é respeitado por seus filhos. Ele acaba pecando em relação a essa situação, né, que é chamado pecado da omissão, né? Ele acaba se omitindo em relação a tudo que seus filhos vão fazendo, vão cometendo todos os pecados que seus filhos vão cometendo, e não corrige seus filhos, vai deixando a coisa evoluir, e quanto mais ela vai evoluindo, mais parece que ela evolui a ponto deles, né, fazerem aquela besteira Uma hora a casa cai. que eles fizeram, né, da questão da arca, e ele, quando fica sabendo, cai, quebra o pescoço e morre. É isso mesmo? Foi-se a glória. Eu tô errado, estou certo? Não, você tá certo. E nessa que ele morre, a esposa ou a nora? A nora. A nora está grávida e ela vai e ela está perto, né, na hora que ele morre, ele cai e morre, e ela vai e grita, né, em capote, né, foi-se a glória. Então, deveríamos, J. Otis Ledbetter, eu vou citar, eu estou lendo Hernandes Dias Lopes, tá, gente? Um texto dele, uma lição dele, e aonde eu peguei, achei interessante, lindo. Pastor Hernandes Dias Lopes é um pastor muito respeitado por todos nós, né? Não importa se qual é presbiteriano ou não, na verdade, o pastor Hernandes Dias Lopes conquistou algo hoje que muitos pastores estão tentando, acho que conquistar, né? Que é ser respeitado por todas as igrejas e denominações, né? Todas as denominações respeitam o pastor Hernandes Dias Lopes como homem de Deus. A verdade é essa, né? E é o que é mais interessante, né? Ele prega em todas as denominações. Exatamente. E a gente vai mais além ainda, né? A nossa cooperadora acabou de chegar. Com água, né? Com os nossos congregados. Né? E o que é mais interessante também, o pastor Hernandes Dias Lopes não cobra, ele não cobra para ir pregar. Ele não cobra. Você dá uma oferta, a oferta que você quiser para ele. Ele cobra o quê? O hotel, né? Ele cobra o hotel, ele cobra a passagem. É o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo, né? E a passagem e o hotel. Ele não fica na casa de ninguém, a passagem e o hotel. E o homem é assim, fantástico. Eu entendo que uma igreja que convida o pregador, pelo menos tem que dar um copo d'água. Exatamente, um copo d'água. Pelo menos isso. E a que você já recebeu. Aqui é outro nível. Então. Parou até de dar na caneca porque ele tem gente com ciúme. Mas vai. Não ele não cobra, inclusive, ele não cobra. E talvez por ele não cobrar, ele seja tão respeitado por todos. Não
não só pelo seu conhecimento, mas pela sua vida espiritual e tantas outras coisas, mas também Rapidinho, apareceu aqui o diácono Joel Sampaio. Eita, gente boa, faixa preta. Ele está com a esposa bastante ruimzinha, com Covid lá no Hospital do Maracanã. A gente está orando pela sua esposa, tá, irmão? Joel, Deus abençoe sua vida, tá? Amém. Isso aí, vou ficar orando sim. Faz essa... Aí, irmã Mônica Vigílio, da Igreja Nova Vida, em Bom Pastor. Legal. Sejam bem-vindos, gente. Então, continuando aqui, Vamos lá. 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Muitos são os textos bíblicos que nos alertam para o cuidado que devemos dispensar à nossa família, à nossa família. Para os líderes espirituais, o cuidado e a espiritualidade no lar fazem parte de um bom perfil para o exercício do ministério. 1 Timóteo 3, Tito capítulo 1, é exemplo de Eli nos levar a pensar sobre a responsabilidade espiritual que os pais devem exercer sobre os filhos. Em nossos dias, muitos pais cristãos estão negligenciando, delegando a terceiros a formação religiosa dos filhos. Cristãos dedicados e bem intencionados no exercício ministerial, mas que estão correndo o risco de serem reprovados por Deus quanto à responsabilidade dentro de casa. Olham apenas para os de fora. Pastor Augusto Nicodemos Lopes vai dizer o seguinte, fazer a seguinte declaração. Não, o Augusto Nicodemos agora faz a seguinte declaração. Você falou Augusto Nicodemos Lopes? Não, Augusto Nicodemos Lopes. É o nome dele tudo. Depois só conferir no YouTube. Faz a seguinte declaração: nada é mais importante para a formação de famílias e igrejas fortes que a criação adequada dos filhos. Como é importante que saibamos criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Quem foi Eli? Eli significa Deus é exaltado. Foi um sumo sacerdote em Siló, foi o 14º juiz sobre Israel. Eli teria sido o primeiro sumo sacerdote da linhagem de Itamar, o filho mais novo de Arão. Viveu por volta de 1100 a.C. Nada sabemos sobre sua esposa. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eles eram ímpios, adúlteros, desobedientes e irresponsáveis. Ele não conseguiu impedir que seus filhos blasfemassem contra o Senhor. Eles tornaram-se culpados de imoralidade e sacrilégio. Eli foi o grande mentor do profeta Samuel, que ainda menino foi chamado por Deus para proferir a condenação da casa de Eli, que seria retirado do ofício sumo sacerdote. Quem não se preocupa em identificar os erros registrados na história, uma frase que o pastor deixa filho de peixe é peixinho. Filho de peixe é peixinho. Mas filho de crente não é crentinho. Eita. Tá? Então, não vamos confundir as coisas. Filho de peixe é peixinho, né? Tanto que a gente fala assim, que peixinho lindo, né? Mas quando é filho de crente, né? A gente fala assim, robelanzinho bonitinho. Precisa se converter, né? Não é crente só porque Deus tem filhos, não tem netos. Deus tem filho, mas não tem netos. Muito bom, gostei. Isso aí. Gostei. Então vamos lá. Gente, vamos começar, vamos bater papo. Qual o perigo de cuidar dos outros e não cuidar da própria família? Eita. Fala pra gente aí, vocês que são experts, né, em família, né, falam para a família com muita propriedade, pensam. Eu tenho o prazer de receber novamente, nos últimos dias da nossa maratona, os pastores Roberto Julião e Felipe Narciso, né? São 2 amigos, né, que
o Felipe muito amigo, o Roberlan se transformando, né, em amigo, né, tá caminhando pro amigo. É isso aí, um cabo soldado. Mas a gente brinca, mas eu tenho uma satisfação muito grande, um carinho muito grande pelos dois que se apresentaram a assumir essa missão com a gente da maratona. Vamos lá, gente! Bora! Qual o perigo de cuidar dos outros e não cuidar da própria família? Fala pra gente aí, vamos começar a nossa maratona aí. Vai! Pode falar. Então tá bem. Liberdade. Aproveitando aqui, dá para cumprimentar o pastor Dorival Maurício, valeu pela presença, e deixa eu ver, Denise Oliveira, Diego Nunes, Ana Átila, Regina de Carvalho, pastor Diego Nunes, desculpa aí, e Isabela França, valeu pela presença. Tá. Bem, eu entendo o seguinte, em relação à questão de focar muito no cuidado com os outros, eu volto a bater na tecla daquilo que a gente tem conversado ao longo desses dias, quando a gente esbarra em liderança, em ministério e em pastorado. Geralmente quando a gente esbarra nisso aí, a gente toca no aspecto político do ministério. Qual o problema? Às vezes a gente quer ficar bem na foto. Só que tem um livro muito legal chamado Um Mês para Viver, que tem um capítulo que o cara fala sobre a questão da máscara de oxigênio quando você está no avião. Que qual é a orientação? Você coloca primeiro a máscara em si, depois você coloca a máscara no outro, seja seu filho, seu pai, seja quem for. Por que isso? Porque se você é a pessoa apta para cuidar daquela outra, e se a outra de alguma forma for incapaz, você, ao se preocupar demasiadamente com ela, você se desguarnecendo, você não tem como ajudá-la. Imagina, de repente, você vai, coloca a máscara na pessoa para ela respirar, você fica com a consciência tranquila porque você atendeu a pessoa primeiro, mas daqui a pouco você apaga. Então, eu entendo que o ministério ele é importante. A parte complicada é quando a gente trata o ministério politicamente. Eu, mais uma vez, quero deixar claro, não estou aqui acusando quem cai nessa rede, porque vez por outra o líder vai cair nessa rede. É aquela questão daquela festa que você não iria, mas você vai. É aquela situação de repente, você não está bem para ir no enterro, mas você vai. Você é o pastor da igreja. Então, ou seja, situações que você não está muito disposto, não está afim, você não está legal, ou de repente um dia que assim, o final de semana não foi legal na sua casa, seja de aborrecimento com a esposa, com os filhos, com os pais, não sei, e você tem um sermão para pregar, entende? E assim, você vai ficar falando toda vez que tiver um problema que você não pode ir para alguém assumir. Então a gente sabe que politicamente há um ajuste. O problema é que ficar jogando para a galera vai chegar uma hora que não vai dar. Essa é a questão. Então eu entendo que é melhor a gente jogar aberto. É o seguinte, ó, o filho vacilou, vou dar uma trava. Talvez me dê problemas. Talvez o pessoal da própria congregação faça partido pro meu filho. Como assim? Ah, coitado do filho do pastor, né? Por exemplo, às vezes tem gente que pode comprar a briga da mulher do pastor. Ah, mas o pastor ele é tão rígido com a família dele, chega a dar pena da mulher dele, coitada, a mulher não pode nem rir, a mulher não pode botar uma blusa de alcinha, não sei como os outros reparam essas coisas, né? Mas assim, a mulher não pode não sei o que, não pode não sei o que lá, não pode não sei o que. Então, às vezes, qual é o problema? O cara, ele tenta fazer uma aparência, né, pra ficar tudo bem, só que assim, é aquele caso, né? Quem você sempre vai gritar mais alto do que aquilo que você fala. Então é muito importante assim, olha, eu vou fazer o meu ministério, mas assim, não tem como eu fazer o meu ministério sem dar a devida assistência para a minha família, porque se a gente não fizer isso, é como aquele caso, imagina, o pastor ele vive atendendo todo mundo da igreja, e a mulher dele está lá sem assistência, está carente, aquela coisa todinha. Se bobear, pode rolar um adultério até com a membresia da igreja. Então, por exemplo, ou às vezes assim, o pastor está lá, toma conta de todo mundo, o pastor é muito legal, ele está na formatura do fulano, ele vai no curso do Beltrano,
Beltrano, ele vai no trabalho do Cicrano e ele não vai na reunião do filho, porque ele está tão ocupado com o ministério dele que ele não vai na reunião do filho. Ele vai em tudo quanto é coisa, né? E aí o que acontece? Chega uma hora que o moleque vai só somando. Ele é pequenininho, ele não percebe muito. Percebe, mas não percebe muito. Agora, bota os 13 anos aí na cabeça do cara. É complicado, né? Essa questão não é só no ministério, né? Mas dentro é trabalho, é tudo, né? Exatamente. A gente na verdade está falando do ministério porque Eli, né? No caso a gente está falando de Eli. Mas quando a gente leva para a vida natural, né, Felipe? A gente não fala só do ministério, mas do trabalho também. Quantos pais hoje têm priorizado o trabalho em vez de dar a devida atenção para o filho? Isso aí faz com que os pais também percam seus filhos. Também tem a realidade também dessas famílias que você está citando. A realidade é que muitas famílias são formadas por pai e madrasta, mãe e padrasto. E nessa guarda compartilhada, às vezes o pai que é mais afastado quer compensar a ausência com alguma coisa, fazendo alguma coisa, né? Então ele, em vez de educar, ele prefere como se estivesse mais comprando o amor. Até para o filho querer ir para a casa dele, né? Exatamente. E quando se fala a questão da igreja que o Roberto falou, foi o que ele disse. Vai chegar uma hora, por exemplo, imagina, o pai chega para o filho e fala assim: bora para a igreja, rapaz. Por que você vai na igreja? Meu filho do pastor vai. O que eu vou fazer lá? Então, assim, a gente tem um público, um povo, que quando toca em feridas, ele olha, ele aponta para a gente, ele aponta para a liderança. Eu tenho certeza que na época de Eli, quando ele queria dar uma palavra ao povo, então, até em nome de Deus, tinha gente que falava assim: você não cuida dos seus filhos, vai cuidar da gente? Você não tem autoridade com os seus filhos? Porque o povo falava. O povo falava. E o povo joga na cara hoje. Você não tem autoridade com o seu filho, você não tem autoridade com a sua esposa. Eu vi acontecer muitas vezes. Gente com tremendo ódio no coração, longe de Deus, longe de tudo aquilo que Deus planejou para a sua igreja, e falar: o senhor não tem autoridade sobre a sua família, vai ter autoridade sobre a nossa igreja. Então, assim, é complicado você viver assim, dessa maneira. E aí você que está vivendo isso, você que é um pastor, um líder que está vivendo essa realidade, imagina, vamos tirar de pastor, vamos trazer para líder de jovens. Eu tenho um irmão que o João tem 15 anos de idade, eu sou líder de jovens e eu não consigo botar o João na minha liderança. Qual a autoridade que eu vou ter sobre a liderança sobre os outros? É muito difícil. É um espinho na carne, porque sempre vai ter ele pode ser um líder fenomenal, mas a pessoa vai só dar soco no estômago, só vai ali. E as pessoas não entendem que nós estamos num processo. Nós também, pastores, apesar de sermos pastores, nós também estamos num processo de Deus. Deus também está tratando em algumas áreas conosco. Só que elas não entendem isso. Elas acham que o fato de a gente ser ordenado, a gente já está pronto o que deve é. Só que a gente está em constante aprendizado todo Exatamente. dia. Todo dia a gente aprende. Todo dia eu aprendo a ser um pai melhor, ser um pastor melhor, ser um marido melhor. É um constante aprendizado. Falha como crente. Falhamos, às vezes a gente não tem vontade de ir inteiro, não tem vontade de ir. Mas é claro. A gente não tem vontade de uma série de coisas. Mas o chamado é maior do que a nossa vida. Exatamente. Como Paulo fala lá em Atos. Essa questão estou pensando aqui, né? Vocês estão falando aí, eu estou pensando dessa galera que o Romelão falou: o cara só vai dar um soco no estômago, né? Tem gente que é má, sim. Tem gente que é má, né? Mas aí esse aí pode ser classificado como um dos filhos dele. Ele não está afim de ser doutrinado. Mas você é o responsável. Lembra do caso de Josué e Acã? Em alguns casos, sim, por causa da gravidade daquilo que os filhos dele faziam. E lembra do caso de Josué e Acã? Josué é responsável. Mas olha só, a gente não vai botar na conta se o camarada ele é um bom liderado ou não. Porque o que a gente está discutindo é a responsabilidade do líder. Então, naquele caso, se você é o líder, não adianta você terceirizar. Tudo bem que, por exemplo, vai ter um cara na minha igreja que vai furar o meu olho, vai chutar a minha canela, vai fazer intriga, vai fazer o diabo, literalmente o diabo. Só que é o seguinte, não adianta eu botar na conta dele, a questão é,
O que eu posso fazer para lidar com um infeliz desse? Essa é a questão. Tá. Não dá para eu dizer assim, a coisa não fluiu porque o irmãozinho me atrapalhou. Não. Isso aí, eu tenho que aprender como é que eu faço para fazer, realizar, apesar no seminário, no seminário a gente bateu muito papo sobre isso, porque é o seguinte, a gente fez o seguinte cenário. Um pastor que assume uma igreja com 60% dos votos, como é que ele vai conseguir pastorear os outros 40%? Qualquer vacilo. Agora, e sobre essa questão também de liderança, eu fico pensando nos grandes pastores, nos pastores famosos, como por exemplo Silas Malafaia e outros. Se pra gente é complicado. Que 30, 40 anos pregando pelo Brasil, pelo mundo, como é que esses caras cuidaram da sua família? É milagre de Deus. É muita misericórdia de Deus sobre a vida deles. Pode ter certeza. Beleza, então tá. Pastor Carlos Alberto Maia Guerra, direto de Portugal, participação internacional, está dizendo aqui: esse assunto é tão sério que ele é recorrente na Bíblia. Veja a vida de Jacó, Davi, Jó, etc. O próprio Samuel também falhou, basta ver o final de sua vida. Então a gente vai reparar que assim, há uma luta, há uma batalha, é aquele caso, conforme o pastor Felipe falou aqui agora há pouco. Nós, vamos pegar uma coisa simples, você é um nutricionista, você precisa ter cuidado com a alimentação igual o seu paciente. A diferença é que você tem um conteúdo que ele não tem, mas você não deixou de ser gente igual a ele. Aquela situação, por exemplo, o médico pneumologista precisa ter os cuidados com o pulmão como o paciente dele, e se ele demora, ele vai padecer dos mesmos problemas. Só que a diferença é o conteúdo que ele tem. Então, por exemplo, o pastor ele pode ser vocacionado por Deus e ele pode ter um preparo acadêmico, mas ele continua sendo gente como as pessoas que ele conduz. Então, se ele, por exemplo, não se precaver, se ele não se preparar, se ele não frear antes da curva, se ele não tiver todas essas cautelas que qualquer pessoa tem que ter, ele só vai ter o conhecimento, mas ele vai ser vítima da situação como qualquer outra pessoa que não tem o conhecimento dele. A diferença é que ele vai pecar com mais conhecimento, e eu acredito que ele vai sofrer mais, ele vai ser mais julgado, ele vai ter a consciência mais pesada, essas coisas todinhas. Mas ele é de carne como todo mundo. Chega no seu pastor e corta o pulso dele para ver se sai chocolate. Sai sangue, igual todo mundo. Você está falando é importante, só para você... Obrigado. Para outro momento que a gente vai falar, porque essa comparação que você fez com o médico, porque as coisas às vezes são muito na nossa conveniência. Porque me fala aí, quantas vezes você foi ao médico e o médico não estava fumando e você não se consultou com ele? E muita gente saiu falando bem do médico. Mas se o pastor não cuidar da sua família, se o filho estiver fora da igreja, ele já não é um pastor bom. Você está entendendo como é que as coisas? E não é nem pela exigência da Epístola a Timóteo, não. É crítica mesmo. Exatamente. Então assim, a questão é muito complicada. Então a gente precisa de muita misericórdia de Deus para que as nossas famílias permaneçam. Eu conheço no seminário, eu conversei com colegas que eles falaram que o pastor dele saiu, a esposa abandonou o ministério. A esposa abandonou ele. Ele estava sozinho no ministério. Eu já vi um caso do pastor, rapaz, a esposa foi para a Igreja da Graça, não ficou nem na Igreja Batista, deixou ele lá. Então, assim, é muito difícil. Como diz o Paulo Duarte, é desafiador. A Ana Átila está dizendo: espelhei a imagem na TV e vocês ficaram ótimos. Boa noite. Obrigado. Ótimo. Sobre o assunto, ele errou na educação dos seus filhos, mas acertou com Samuel. Ou Samuel já veio educado do lar de Ana e Eucana. Não. Ele foi educado totalmente, integralmente, e toda a sua educação. Passou o momento de amamentação e foi entregue. Exato, isso aí. Obrigado, pastor Felipe. Não sei se você ouviu aí, pastor Felipe Herbeto estava um pouco para dentro. Passou pelo momento de amamentação. Porque eu falo muito alto. Natália vai aparecer. Ele passou pelo período de amamentação e logo depois foi entregue, né, ao templo. Tanto que na primeira vez ela não sobe, né? Não é isso? Ela fica com ele, sobe somente ao Cana, e na segunda ela já sobe já para entregar Samuel a Eli, e Eli
né? A partir dali começa... Eduardo Costa é pastor? Eduardo, eu não me lembro do Eduardo Costa, não estou lembrado. Né? O liderado pode até discordar do líder, ele só não pode liderar o motim contra o líder. Na verdade, Eduardo... Poder ele até pode, ele não deve, né? Motim é rebeldia. Mas aí a gente vai entrar no assunto de liderança, que é um negócio que me aflige, esse negócio de liderança. Porque o que acontece? Tem gente que não fala quando o líder está errado por medo de represália. E tem gente também que não sabe fazer, acha que quando o pastor diz não, o pastor é oposição, aí vira oposição dentro da igreja. Política. A causa é maior. Uma vez eu vi uma frase que era fundamental. Aquilo que nos une é maior daquilo que nos separa. O sacrifício na cruz é maior do que qualquer desavença que a gente possa ter. Então, quando eu não concordo com alguma coisa, eu também preciso dizer por que eu não concordo, qual a razão. Não concordar porque eu não gostei, a igreja não é lugar para a gente ter gosto pessoal. A igreja é lugar para a gente expandir no reino. O povo diz que é servo, né? Eu ouvi dizer, de vez em quando. Expande no reino. Aí o pastor fala assim, olha, eu acho que não deve ser dessa maneira. Então, quando você vai discordar, você tem que discordar com base. Por que você discorda? Tem que ter uma outra teoria. Exatamente. Agora, eu não gosto nada. Tudo que o pastor coloca aqui eu não gosto dele. Então sai fora o que você está fazendo aí. A igreja é sua. Essa é a minha igreja. Eu tive um chefe que era um bom barato, né? Toda vez que a gente fazia uma reunião, era numa sala mais ou menos igual essa daqui, com uma mesa dessa daqui em volta. Meu primeiro chefe meu terceiro chefe dentro do exército, né? Ele primeiro dentro da informática. E ele já estava saindo na época que eu cheguei, e ele sentava assim, ele reunia a turma e perguntava assim, gente, olha só, as pautas de hoje são essas. Aí falava, vamos discutir aí. Primeiro, a gente pretende fazer isso e assim. Aí todo mundo concorda e tal, papai, todo mundo, não, beleza, tá dentro do esquema. Aí às vezes ele falava alguma coisa, o programador levantava a mão, chefe, o prazo que o senhor deu aí não convém não. Por quê? 4 dias não dá pra gente fazer, porque vai acontecer isso, e a gente vai ter que fazer isso, aí não sei o quê, no mínimo 10 dias. Aí, perfeito, concordo com você. Então o cara pegar, aí teve uma vez assim, eu não concordo não, você não concorda por quê? Não, porque eu não concordo, estou no meio da mesa. Rapaz, a gente pulou, né? Eu já falei, né? Se você não concorda, você tem que ter pelo menos o quê? Um motivo, na justificativa. Senão você só faz barulho. Barulho é rebelde sem causa. Tem um negócio nesse âmbito de igreja de liderança que eu não gosto. Né? É a questão de, eu não gosto assim. Como assim eu não gosto assim? A igreja é de quem? Nós fazemos as coisas para quem? Como é que eu não gosto assim? Bem, o pessoal canta dizendo que é servo, né? Mas aí é aquela questão, né? A gente tem que... Motim é rebeldia. Tá? Motim não se deve fazer nunca. Né? O motim, ele além de ser rebeldia, ele é contra a lei, contra tudo. O Otmani diz que rebelião é um princípio satânico. Vamos chegar, vamos conversar, vamos bater papo. Eu gostei dessa questão do Felipe, mas é aquilo também. Né? Eu, como ovelha, eu vou dizer para você assim, nem sempre a liderança ela está aberta ao ouvir. Né? Nem sempre. E aí, cada esposo conhece sua esposa, cada esposa conhece seu esposo, cada ovelha conhece seu pastor, cada pastor conhece sua ovelha. Se você vai falar com o seu pastor, você conhece ele, então você sabe a forma que você deve falar. Você vai pela beirada. Agora, não pense que seu pastor também não te conhece. Agora, William, sobre isso porque ele te conhece. É importante você estar falando, eu vou contar. E o meu jeito de ser é o seguinte: hoje eu sou presidente, amanhã eu posso estar novamente como ovelha. E eu sempre falo assim, olha, pastor, é isso. Não concordo, mas a gente vai fazer. Eu acho que a gente pode fazer. Olha a diferença, né? Não concordo, mas a gente vai fazer. Aí o pastor fala assim, olha só, já que tem essa diferença, vamos fazer do meu jeito. Eu falei, tudo bem, eu não concordo, mas eu vou te ajudar. Agora, se eu começo a perceber, se eu começo a perceber que mesmo mediante aos avisos e alertas de que aquilo está errado, o líder insiste em fazer, eu me afasto.
Sim. Eu me afasto. Deixa Porque ele. eu não posso ser conivente com o erro. Não, erro é uma coisa, é Agora, diferente. erro é diferente. de Opinião opiniões diferente, exatamente. Opinião divergente que está dentro de uma coisa concreta, certa, ok. Uma coisa o pastor fala assim, ó, todo primeiro domingo a gente vai ter culto 6 horas da manhã. É uma coisa. Outra coisa é o seguinte, vamos roubar uma Kombi. Então assim, eu peguei dois extremos, mas tá dando pra entender? Uma coisa assim, ó. A Bíblia não fala, mas será que alguém não chegou no ouvido de Eli e falou para ele? Não vê que ele quando conversa com o filho, com os filhos, ó, o pessoal aí, tá entendendo? Rolava um papo, gente. Rolava um papo, rolava. Mas os caras eram metidos. Os caras eram metidos, E Eli não dava ouvido. Os caras eram o seguinte, é como, por exemplo, aquele caso assim, eles se confundiam, como assim, é como o ministro que se confunde com o ministério, né? É aquela situação assim, é como se eu e a instituição fosse a mesma coisa. Aí complica. Porque aquele cara, eu sou a religião, eu sou o tabernáculo, Romanos eu capítulo sou... 1 e 2, o judeu Tá dando pra entender? que julga o gentil, mas que faz. Quer ver? As igrejas pentecostais assim. Ó, por exemplo, aí é que está o caso. Quer ver uma coisa interessante? Eu estou presidindo uma assembleia de igreja. Aí uma pessoa se levanta e fala assim, pastor, mas a igreja discorda disso. A primeira coisa que eu falava com muito carinho é o seguinte, irmãos, olha só, a igreja já está aqui. Então não é preciso que alguém fale o nome da igreja. Quem quiser falar, é só pegar o microfone. Às vezes a pessoa ela abraça para si aquela ideia de que assim, ó, eu sou a igreja. Ou então o pastor ele traz o negócio como se ele fosse o Deus da parada. Ó, você que está se levantando contra Deus. Não, se levantando contra Deus não. A gente só está falando que, por exemplo, puxar a luz ali e fazer gato não é um negócio certo. É só isso que ele está falando. A gente não está se levantando contra Deus. Então, assim, é importante. E no caso aqui, qual era o problema? O problema é que os camaradas misturavam o ministro com o ministério. Ah, a gente faz o que a gente quer. Pera aí, o ministério é de Deus. Vocês estão exercendo o ministério. Assim como vocês chegaram, vocês vão sair. Então, vamos parar de graça, desce do palco, tá entendendo? Exatamente, tira o salto, porque A Leila está dizendo, né? Pessoas inteligentes conseguem caminhar com pessoas que em algum momento pensam diferente. Senão não vai ter unidade na igreja. Isso. O que é unidade? São várias cabeças diferentes no mesmo. E não tem como o pastor agradar todo mundo, gente. Ele vai fazer alguma coisa que alguém discorda, que é diferente de fazer o que é errado. É diferente. Leila, você é perfeita, hein? Não é à toa que participa da mesa dele médico. Bom, vamos lá. Qual o perigo de ser famoso para fora dos portões e não ter autoridade dentro de casa? Eu sou pastor fora, pastor famoso, pastor que prega muito. Roberlan Julião. Palavra simples. É isso aí. Você é Roberlan Julião, você. Palavra simples. Imagina o Malafaia nessa situação dessa. Imagina se os filhos do Malafaia não fossem crentes. Qual a autoridade que ele teria para pregar no Brasil todo? Mas nós temos pastores aí famosos aí que o filho é homossexual. Sim. Mas será que eles estão tão assim? Eles botam a cara tanto como... Olha, eu pelo menos não boto na conta dos pais aquilo que os filhos fazem. A gente teve o caso da Rachel agora. Da autoridade. Que o jornal faz questão nem de dizer que é filho da Eixa, mas que é sobrinho do Silas Malafaia. Entendeu? O jornal. É complicado. Vamos informar o povo. É complicado. E vou te falar, ela fez uma das lives. Não. Ela fez uma das lives mais assim, impactantes que o que aconteceu aí nesses últimos meses da quarentena. A live dela foi sensacional. Testemunho brilhante. Assim, eu tenho algumas posições sobre isso, mas até porque já ouvi o testemunho dela, a história dela de vida, mas você percebe que os pais não têm, não podem ter responsabilidade, já que os filhos já estão na idade da razão. Os filhos sabem o que querem. Cada um escolhe o seu caminho. Foi ensinado? Gente, foi ensinado. Uma hora ele vai voltar. E pai, Deus não colocou o pai na vida do filho para cortar a asa. Deus colocou o pai na vida do filho para orientar o voo. Aí é que está o caso. Exatamente. Porque ó, Deus deu asa e o pai faz o quê? Orienta o voo. O pai não corta a asa, porque foi Deus que deu. Então assim, o cara vai escrever a história dele.
Agora, o que o pai vai fazer, meu filho, ó, um bizu, vai por aqui, faz isso aqui, evita isso lá. Só que assim como o homem tomou a decisão de pegar o caminho contrário à orientação de Deus, poxa, se for assim, então Deus não está sem autoridade, porque Deus deu orientação, o homem não ouviu. Então, gente, o pai vai dar a orientação. O caso de Eli é diferente. Eli estava se omitindo. Não é que os filhos não estavam atendendo. Não ensinou. É diferente. Davi não deixa de ser um homem segundo o coração de Deus por causa dos seus filhos. Uma coisa, pegando a questão do pastor, uma coisa é o povo não atender. O pastor está pregando igual aquele pregador de praça, está igual um doido lá, falando, e está todo mundo assim, ó, problema de cada um. É diferente do pastor não pregar. Então o pai não vai se omitir. Agora, se ele se omitir, aí Deus já vai conversar com ele. A pandemia, eu acho que a pandemia vem para terminar com uma coisa que estava acontecendo, né, há muito tempo, né? É o perigo de se acostumar com as coisas sagradas e perder o temor do Senhor. Muitas pessoas já estavam acostumadas com o sagrado e com isso eu tenho medo. Acabam perdendo. Eu tenho medo disso acontecer comigo. Eu também tenho medo. Porque assim, a gente que prega, eu que prego. E aí a minha pergunta é essa: qual o perigo de nos acostumarmos com as coisas sagradas e perdermos o temor do Senhor? Eu acho que isso estava acontecendo antes da pandemia. Eu acho que a pandemia vem para trazer isso de volta. Eu acho que o maior perigo aí é a gente se achar maior do que o ministério. Se confundir. Como o Bernardo falou. Exatamente. É a gente achar que a palavra não é mais de Deus, é nossa. A gente se colocar como... Eu vou subir lá para pregar, eu vou arrebentar. Miserável, é Deus que te ajuda, rapaz. Para, mas graça. O maior perigo é a gente, a vaidade subir. Não é o inverso do pau. É a gente achar que está pregando muito. Né? Esse cara... Tem dia que eu acho assim, cara, hoje a minha pregação foi horrorosa. Alguém fala assim, cara, a mensagem foi muito boa. A Natália, que é uma das grandes críticas, né? A esposa sempre a crítica feroz do teu ministério. Graças a Deus por isso. Mas assim, você pensa o seguinte, maior crítica, maior fã. Exatamente, mas assim, você está ali, então você sabe que quando você critica, não tem problema não, quando você critica, a esposa está criticando, mas é bom para você baixar, eu acho que é para você baixar para a bola, porque você você prega uma mensagem, vem 2, 3, 4 pessoas à frente, o que tu vai, foi eu. Foi Deus, foi a minha retórica, foi a minha homilética. Não é, cara. Certamente lá não vem só crítica, não. Pois é, mas assim, você vai pregar e vem 10, 15 pessoas na frente, na hora da ministração. Eu sou cheio de unção, esse é o perigo. O ministro ele não pode se confundir com o ministério, né? É aquela questão. O cara está contra Deus. Eu estou defendendo a igreja. Assim, as pessoas têm que ser humildes e perceber o seguinte: olha só, não vamos misturar as coisas. Roberlan é Roberlan, pregação é pregação, Roberlan é Roberlan, Bíblia é Bíblia, o texto bíblico está lá. Mas se eu estiver falando que o texto não está dizendo, né? O cara não está contra a Bíblia. Ele está achando que eu estou equivocado. E aí a gente vai sentar para conversar, para ver se realmente, né, eu estou chamando Jesus de Genésio ou a gente está falando de Eclesiastes. Mas não é? Então essa é a situação. É que nem, por exemplo, mas a igreja não quer isso. Não, você não quer. Não diz que a igreja. O fulano está contra Deus. Não, pastor, a gente não está contra Deus, a gente só não quer fazer gato. Então, ou seja, é importante, né, que assim, estou falando gato porque não vai ter igreja fazendo gato. Eu dou um exemplo assim. Mas assim, o que eu estou dizendo aqui, né, exato, por isso que eu estou dando esse exemplo. Eu podia dar outros. Mas assim, é importante. Não deveria, né, nem ter motim. Então, esse tipo de situação tem que ficar muito claro. E o caso dos filhos de Eli era aquela seguinte situação: quem sabe é a gente, entende? Nós é que não sei o que. Nós somos sucessor desse eu quero essa carne aí, mas isso aqui é pro Senhor. A gente que decide o que é a lei aqui, a gente que decide o que é sagrado. Deus. Agora você traz aqui para a nossa realidade, como tem muita gente fazendo isso na nossa igreja. A pessoa vai entregar o dízimo com todo carinho.
isso aqui não é igreja, isso aqui é meu. Eu sou o pastor da Exatamente, igreja. exatamente. Rapaz, é um perigo tremendo. Pô, Então, gente, a Leila está dizendo aqui, né, no caso de Eli, ele foi omisso para com os filhos, sim, certamente, claramente, né? Eli é omisso. Pastor Carlos Alberto Maia Guerra, direto de Portugal, participação internacional, ora pois. está dizendo: o problema nos casamentos e na criação dos filhos atuais não é a falta de mulheres e filhos que queiram ser submissas. É mesmo. Mas O problema é que temos homens demais que não querem ser submissos e aí os filhos a a esposa Jesus percebe. Cristo. É verdade. Verdade, perfeito. Se o Roberlando não me faz continuar lendo, eu ia fazer uma pergunta para o pastor, né? Não se surpreenda se sua mulher ou filho não estiver seguindo sua liderança, caso você não esteja seguindo a liderança de Cristo. Pois é. E a mulher vai logo na canela. Se você não se submete aberta e ativamente à liderança de Cristo, não pode reclamar que sua mulher ou seu filho se comporta de modo idêntico em relação a você. Ó, eu concordo plenamente com o pastorzão. Concordo mesmo. Eu concordo. Agora eu tenho uma dúvida agora. Qual é a dúvida? A mesma tem que me responder. Fala que eu te O escuto. pastor Carlos Alberto colocou você numa situação Olha aí complicada agora, hein? Vamos lá. Porque Davi se submete completamente a Deus. E o que tem? Olha só, mas E os seus filhos não. só um momento antes. Mas ele não generalizou. Só um testemunho. Aí é que está a questão. Ele não disse que é sempre assim. O testemunho do pastor Guerra. O pastor Guerra foi meu pastor na nossa igreja há 8 anos. Ele vai responder aí daqui a pouco. E ele mesmo Pergunta se ele foi com boa ovelha para o pastor. ele mesmo com o ministério, também foi na minha posse. Então, Porque agora eu fiquei. os três filhos do pastor Guerra são crentes, inclusive o Rafael é pastor ainda é tudo São Que Paulo. benção, hein? O cara saiu das Forças Armadas para ir para o ministério. É. O cara, pouco tempo de casado, o cara jovem, jogou tudo pro alto, foi pro ministério. Agora, sobre Davi, o que acontece? Davi, o se deixar seduzir, o ser um pai omisso, as falhas dele foram cruciais para que a família dele foram erros que ele não poderia ter cometido. Eu penso assim, o pai erra, a mãe erra, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque tem alguns erros que a gente não pode cometer. O caso de ele ter sido completamente omisso no estupro de Aminon por Tamar demonstra isso. O fato de ele não ter consertado o noivo, tentado consertar, tentado reunir a família, buscar o perdão, buscar o diálogo, isso fez com que Absalão criasse nele a vontade de matar o irmão, como fez 2 anos depois. Sim. Entendeu? Então assim, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, foi um homem escolhido, escreveu salmos lindíssimos, escreveu músicas lindíssimas, mas era falho como nós. E falhou aonde no momento aquela última bola do time que não era para fazer, que era para fazer um gol e o cara não fez, não podia errar. Mas aquele aí- frango que o goleiro tomou, ele não podia errar. Sim, mas aí pastor Carlos Alberto, olha só, deixa eu deixar bem claro aqui, irmãos. Eu não discordo da posição do pastor Carlos Alberto. Pelo contrário, eu só estou discutindo uma questão aqui com eles aqui, para a gente, né, vamos abrir o leque, né, para as coisas aqui. Porque assim, da mesma forma como Davi no último minuto do segundo tempo ele também. Não. Olha só. Não, ele vem de um Vamos pegar a diferença. No caso de ele era um guia espiritual daquele Sacerdote. povo ali, né? E aí, naquele contexto, qual é a situação? O povo ia até ele como um representante de Deus. A coisa era mais ou menos assim. Você pode reparar que no caso de Davi vai a sacerdote e Davi vai a profeta. Ou seja, Davi governa o povo, orientado por Deus, através dessas figuras, do sacerdócio e do profetismo.
No caso de Eli praticamente era assim, era a reunião disso tudo. Eli era o cara que ouvia Deus e orientava o povo. E aí, qual é a parte complicada? Os filhos dele eram meio que assim, somos os filhos do homem, entendeu? Se mete, sabe com quem você está falando? Essa é a situação. E aí, é nessa hora que eu entendo que Eli tinha que chegar e dar uma rasteira nos moleques e falar assim: quem você pensa que é para fazer isso? Só que aí qual é a situação? Eu vou ficar me aborrecendo, me estressando com a minha família, com não sei o que, com não sei o que lá. E aí é nessa hora que complica. É importante que assim, a minha esposa e o meu filho, eles saibam que, olha, eles não estão na igreja para ficar dando carteirada. Da mesma forma que eu vou blindá-los de que assim, ninguém vai ficar aporreando a minha mulher e o meu filho, porque o pastor da igreja sou eu, não são eles. Da mesma forma que eu vou blindá-los, eu também vou chegar para eles e falar assim: opa, se quer alguma coisa, reporte-se a mim como pastor da igreja e eu vou pegar os caminhos que eu devo pegar, como eu pegaria se um outro membro da igreja me procurasse. E não você chegar e já sair, a não ser que é o seguinte: vocês peguem cargos na igreja e ajam na alçada do cargo de vocês. Aí beleza, a mulher do pastor é pastora de mulheres, é uma situação. Imagina um pastor que está na frente de uma igreja e os seus filhos e a sua esposa começam a fazer barbaridade na igreja. Como é que fica essa situação? O filho de Eli, cada vez que o Eli era omisso, mais eles aprontavam, mais eles faziam. Os caras não recuavam, velho. Então assim, essa constante omissão, essa omissão continuada, vamos dizer assim, levou ele ao fracasso como líder espiritual, já que ele era o cara da época. Filho de pastor da pastorzinha. Davi já era rei, apesar de ser um homem para mim a diferença não está aí. Quando você fala isso. A diferença, para mim, ela está aí. Um é pai integral, o outro não. Davi, como rei, não é pai. Ele está preocupado com o seu reino. E quem educa seus filhos, quem educa seus filhos são os sábios do reino, e não o pai. Eu acho que ele não se sente à vontade para se bobear, Estofel era mais pai de Absalão do que Davi. Mas também, o que Davi fazia? O negócio de Davi era ficar com mulher, era outra situação. Essa é a questão. O que não é o caso de Eli. Davi era preocupado com seus prazeres, com sua diversão. O que não é o caso de Eli. Para mim tá nessa diferença. Rei e outro dedicado totalmente ao sacerdócio, está ali no templo, está vendo seus filhos fazer, e não fala. O outro não, o outro a prioridade dele é outra. É outra prioridade. A prioridade dele é outra. A prioridade dele é a diversão. Aí que está a diferença. Então assim. Diversão e arte. Gente, então é assim, vamos lá, como eu disse no início, eu concordo com o pastor Guerra. Pastor Guerra? Isso. Com o pastor Guerra completamente, tá? Eu provoquei, quando eu provoco alguma coisa na mesa, não é que eu não saiba a resposta, porque eu não tenho nada na cabeça, não. Ninguém aqui é cru, não, gente. Né? Eu provoco justamente por causa de você. Não, se você de repente você em casa teve uma dúvida mais ou menos assim. Cada vez que você se justifica, mais dá a cara disso. Eita, mano, olha a treta. Demorou para começar. Deixa aí. Mas a intenção era provocar para que a mesa viesse, né, a ter um argumento justificativo para a gente discutir. E foi legal essa discussão, né, porque a gente vê que a questão, né, ser servo, seguir ao Senhor, não basta apenas ser servo e seguir ao Senhor, como o pastor Guerra falou, mas você tem que, e às vezes você se dedica integralmente, mas mesmo assim acontece o que aconteceu com ele. Mas eu não me dediquei totalmente, porque eu tenho outras coisas para fazer. Esse aqui é pior do que Eli. Eu vejo esse como pior do que Eli, porque esse aqui se ausenta da função de pai. Davi se ausentou da função de pai. E também uma coisa que o pastor já Eli não, Eli não se ausentou da função de pai, ele se ausentou da função de sacerdote.
E uma coisa que o pastor Ele colocou, deixa Porque de repente sacerdote. pai ele até foi. Vou proteger meus mas filhos. o pastor colocou aqui também algo que é muito Ele importante, deixa que são os homens de hoje que não estão debaixo da liderança. Sim, é. Infelizmente, muitos homens, pais, não querem saber de igreja. Eu falei assim Não outra estão, vez. Hoje a nossa membresia é muito mais feminina do que masculina. Porque os homens não querem saber. E não é porque não tem membro homem, né? Eu tô entendendo. Eles estão correndo da responsabilidade deles de criar seus filhos, de ser pai, né? Não estão fazendo o que de repente ele estava fazendo. Na verdade, estão fazendo os dois. Não estão sendo nem pai nem sacerdote dentro de casa. Desculpa aqui, mas muitos pais não estão sendo pai. O pastor Guerra foi fantástico na posição dele. E acrescentando para mim, tem pai que não está sendo nem pai e nem sacerdote. Ora, pois. Nem pai nem sacerdote. Porque não ora com o filho, não busca, não ensina, não lê a Bíblia, não faz mais nada dentro de casa. E o pastor Hernando de Arló fala uma coisa que é interessante. Ó, em Deuteronômio 6:7 encontramos um importante ensino sobre como os filhos devem ser ensinados. Esse é Deuteronômio 6:7. Ó, primeiro, sentado em casa. Segundo, andando pelo caminho. É assim que se ensina o filho. Sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao se levantar. Ou seja, convivência. Convivência. Convive com o filho, passa os valores, vai ter um filho abençoado. Perfeito. Hernando de Arló está dizendo isso aqui, ó. Mas muitos pais não querem isso. Não sentam mais, não andam mais, Mas a gente falou aqui, não deitam mais, não se levantam na semana mais. anterior a gente falou aqui sobre a provisão emocional, provisão espiritual, provisão psicológica, além da provisão material. É no Exatamente. completo, no íntegro. Perfeito. Gente, beleza? Vamos seguir? Vamos seguir porque a nossa hora já foi e a gente parou na quarta. Qual o perigo de nos conformarmos com os pecados dos nossos filhos ao ponto de estarmos mais preocupados em agradá-los do que honrar a Deus? Para mim é a própria destruição deles. Não tem nem o que comentar. A destruição deles. Acho que o ponto mais crítico de um pai é quando ele desiste dos seus filhos por causa dos erros. O pai jamais, como um pai de verdade, jamais desiste dos seus filhos, por pior que ele seja. Mas a partir do momento que ele se acostuma com o erro, se acostuma com a vida que o filho está levando e desiste, Para mim o perigo é a destruição deles. Acabou. E aí o Augusto Nicodemos vai dizer, né? O maior legado que os pais podem deixar aos filhos é o conhecimento e o temor de Deus. Não deixando isso, terrível, né? Bom, 5. Qual o perigo de aceitarmos passivamente a decretação da derrota em nossa família? vai ver a nossa destruição. Eu bato na mesma tecla, né? Porque é como assim, ó, é desse jeito mesmo, não tem saída, então acabou. A derrota já começou ali, ou seja, não precisou nem acabar em tragédia. A tragédia já está ali, porque tudo antes de acontecer do lado de fora, acontece do lado de dentro, né? O que existe aqui uma hora foi uma ideia. Vamos lá, igreja, vamos com O a... pós-moderno Zeca Pagodinho fala isso, né? Deixa a vida me levar. É isso. E ele naturalmente deixou a vida levar. Deixa a vida levar. Não corrigiu, não fez nada, não quis saber, né? Ou seja, aceitou passivamente a decretação da derrota em sua família, seus filhos, e foi deixando os moleques crescer, fazendo o que quisesse. E esses moleques não mudaram de jeito nenhum, isso aí é terrível. Mas é o que eu estou falando, ele foi blindar os filhos, né? E aí o pastor Carlos Guerra até falou aqui, ele esqueceu que era pai de sua família, mas também era pai de sua nação. Entendeu? Então, ou seja, ele estava preferindo a uns e preterindo os outros. Aí o que aconteceu? Ponto. Desestruturou tudo. Primeiro que assim, ele trouxe destruição para os seus filhos, ele trouxe derrota para o povo, ele deixou o ministério à míngua, o povo, a espiritualidade do povo ficou prejudicada, né? E o que acontece? Chegou ao ponto que Deus falava com uma criança e não falava com um profeta velho.
Entende? Problema. Ou seja, Deus não fala com o camarada, né? O cara da divisa, Deus não fala com o cara do comando da parada, e fala com um gurizinho que nem sabe direito o que é o que, mas tá com o coração quente. Perfeito. Qual o perigo de não estarmos atentos? Pastor Carlos Guerra, prazer do senhor fazer seus comentários que são muito importantes. Nosso debate, eu agradeço. Obrigado por estar aí. E com casais saudáveis aí, né? Qual o perigo de não estarmos atentos para o fato de que o cálice da ira de Deus pode encher-se, então não haver mais esperança para a nossa casa. É uma hora na coxinha, né? E assim, pelo menos, eu pego pra caramba, mas toda vez que eu pego, não dá pra pegar direito, porque vem na cabeça assim, ó, isso vai ser desdobrado pra conta. Aí tu já volta pro altar, Senhor, vai me desdobrando aquilo, sei lá, tal. Porque é o seguinte, uma hora a fatura vai chegar. É como o caso que o pastor falou, uma delas é o quê? Você perdeu o respeito da sua esposa, você perdeu o respeito do seu filho. E assim, perder o respeito da esposa ou do filho, pô, cara, acabou. Pra mim, acabou. Mas eu tô falando, vocês somos filhos do governador. Vídeo. O Vítor. Ah, porque tem. A gente tem uma lista aí, né? Tem as filhas, acho que é filhas, tem 2 filhas. Tu imagina essas meninas. Graças a Deus nós estamos em pandemia e as crianças não estão indo para a escola. Se elas estivessem indo para a escola, será que o pai, quando faz uma bobagem, Bem, filho do Cabral, filha do Moreira Franco, a escola, né? Filho do Pezão, filho, será que esse né? cara não pensa na família? Do garotinho, Não vai tomar geral. a decisão de se envolver com esse tipo de coisa? Só um parênteses para a gente pensar que a gente está falando de família. A Leila Braga está dizendo: criar e cuidar de filhos dá muito trabalho. Temos que falar umas 10 vezes a mesma coisa, muitos para não se desgastarem. Acredito que é Exatamente, para não se desgastar. Tá bom, vai, vem com a sua mãe, entendeu? Exatamente. Muito bom, Leila. Boa, mas é. Boa, a Leila é fantástica, né? Bom, gente, 47, estamos indo aqui, vamos para o sim e não, e a gente fica com as 2 últimas aqui. A família de Eli acaba em tragédia porque pensou que podia fazer a obra de Deus sem santidade. Enfrentaram os filisteus, 4.000 homens morrem. Ofni e Finéias trazem a arca, símbolo da presença de Deus, mas a arca é roubada. Eles morrem e 30.000 homens caem mortos. A falta de santidade hoje é um problema no altar? Obelano. Infelizmente a gente tem que dizer que sim. Isso tem feito com que muitas igrejas não avancem, não progridam, não cresçam. É porque aquele caso, né? Justamente o que ajuda a gente a andar direito? A consciência de Deus, né? A consciência de Deus. Então assim, Deus está me vendo, Deus está aqui. Que nem, por exemplo, o pessoal que se chama de levita, né? Embora para mim o levita está mais pro zelador do que pro cara que canta. Mas, por exemplo, digamos, o cara que se chama de levita, que só quer cantar domingo à noite, ele chama aquela plataforma ali de altar. Só que aquilo ali é uma plataforma. Pode se tornar altar e pode se tornar palco. Depende de quem está ali. Entendeu? Então a falta de consciência de que Deus está ali, aí complica, porque aí eu que sou o regulador da minha própria consciência. Aí eu sou a medida de todas as coisas. Aí eu decido o que é certo e errado. E aí você se joga do prédio, diz, a lei da gravidade não existe. Não adianta você dizer isso. Relativismo é bom para um monte de coisa, para isso não. Vai, se joga para você ver. Felipe, Eli recebe a notícia da tragédia, cai na cadeira, quebra o pescoço e a nora dá à luz um filho a quem chama de Icabote. Foi-se a glória de Israel. Eles só reconheceram que Deus estava longe deles depois da tragédia. Muitos casais e muitas famílias assim, reconhecendo que Deus está longe dele depois de uma tragédia. Com certeza. E muitas famílias que acham que Deus não está com eles por causa de alguma tragédia que acontece. Deus continua no trono, com o controle de todas as coisas. Às vezes o que está acontecendo é consequência desse. Na maioria, vamos dizer assim, 99,9% das vezes são
são consequências de decisões equivocadas que tomou em algum momento da nossa vida. E aí você vai, sofre algo no decorrer. Foi o que aconteceu com os filhos. Se os filhos não tinham respeito pelo sacerdócio do pai, eles não têm respeito com a arca de Deus. É aquele lance de João fala, como é que eu vou dizer que ama a Deus se eu não aborreço meu irmão? Então como é que ele vai dizer, como é que ele vai tornar a arca sagrada se o pai dele está ali vendo, tocando, ele não respeita? E então essa é a questão, você precisa, a gente precisa entender isso. Os filhos de Eli não entenderam essa questão, não entenderam isso. E aí eu faço coisa errada, eu paro, a consequência vem do erro, vem na minha vida, e depois eu digo que é culpa de Deus. É mole. Até porque a tragédia é aquele sinal de que a ficha caiu, né? Assim, aquela coisa assim de, por exemplo, você está pregando. Eu acho que, o William é implicante, o William brigou com a sua Eli e está descarregando na gente, o William é chato, o William é metido a consagrado, o William fala isso porque ele não sabe o que eu estou passando. Agora, quando a casa cai, lembra? Sansão se levanta e diz o texto, mas ele não sabia que o Senhor não era mais com ele. Aí quando a casa cai, caramba, não é que o cara tinha razão? E aí é nessa hora que... faz isso, né? Aí o que acontece? Porque pode dizer assim, eu não dou sorte na vida. Aí acontece, por exemplo, numa situação dessa, né, de autorresponsabilidade, né, de você não terceirizar a culpa para os outros, quando isso acontece, eles não tiveram essa chance, porque morreu geral. Mas quando a gente tem essa chance, Sansão teve essa chance, né? Então, de chegar assim, peraí, o que eu posso fazer para pelo menos corrigir a rota? E aí é nessa hora que de repente o cara que perdeu o casamento, ou ele volta para a mulher, ou ele começa um outro casamento, mas de um jeito diferente. É aquela menina que, por exemplo, ficou às portas de abortar, não abortou, chegou no gabinete de cabeça baixa e agora está ali, mãe solteira, bonitinha. Ou seja, aquela situação de que assim, caramba, agora eu percebi a burrice que eu cometi. É aquela mãe que não deixava o filho ir para as atividades da igreja. Aí o filho, por exemplo, foi para o mundão, agora o filho está de volta. Agora ela já é menos exigente de prender o cara em casa. Então eu entendo que essas coisas, elas ajudam a gente a refletir. Mas nem todo mundo, como aconteceu com Eli e seus filhos, vai ter essa chance. Agora, é fundamental que cada tropeço que a gente tome nessa vida, a gente aprenda a lição. Não é possível que a gente não... Até com o tropeço dos outros, né? Exatamente. Até o tropeço dos outros. Não, mas principalmente com os nossos. Tem gente que infelizmente cai no mesmo erro até o momento. Filhos, será que a glória de Deus está se ausentando dos lares e das famílias do século XXI? Infelizmente. É mesmo? A glória de Deus está se ausentando, porque Deus não é adorado na casa dos lares. Você acabou de falar do exemplo dos pais aí. Como é que os pais precisam fazer? Os pais estão fazendo isso? As pessoas preferem brigar com o princípio bíblico. O que Efésios diz? Que a esposa tem que ser submissa ao marido. Mas essa interpretação equivocada, as mulheres acham que submissa é escrava do marido. E aí elas não obedecem a palavra. E aí o marido também não ama a sua esposa, porque ela não é submissa. É uma consequência de uma coisa. A mulher se submete ao marido, está na mesma missão, o marido ama, os filhos são abençoados. Mas a gente prefere brigar com a Bíblia. Como o pessoal diz quando está vendo o jogo, o lance foi claro. E a pessoa está discutindo, as pessoas estão brigando com a imagem, a gente está brigando com a Bíblia, em vez de obedecer. O sucesso compensa a perda da nossa família? Para mim não vale a pena. Por quê? Porque para mim a parte legal é de poder voltar para casa e me olhar no espelho e estar realizado com o que eu estou fazendo. Então, o que adianta todo mundo, o pastor Roberlan é uma benção, mas eu não sou benção para o meu filho. Entende? O que adianta eu ser uma bênção para todo mundo e não ser uma bênção para minha esposa? Então, para mim, assim, eu entendo que a gente deve trocar tudo isso para ter a família consolidada. Porque ministério, hoje você está aqui, amanhã você está lá, depois você está lá. Você hoje é evangelista, amanhã pode deixar de ser. Você hoje é pastor aqui, amanhã pode deixar de ser. Agora, é família. Entende? Só que a gente às vezes deixa isso para lá por causa de outras coisas. E aí, nessa situação... Algum comentário para ler? Sim. Leia para gente. Pastor Carlos Alberto Maia Guerra, eu gosto de destacar quando converso com pais cujos filhos estão afastados, que nós criamos filhos para povoar o céu e não para morar no inferno. Nunca desista de sua família. Amém. O J. Otis, né? Ele diz: um bom legado espiritual nos dá um fundamento para compreendermos e respondermos a obra de Deus em
nossa vida. Ao contrário, um mau legado espiritual limitará a nossa habilidade de reagirmos a esse aspecto vital da nossa existência. Então temos que seguir uma lista, que obviamente não está completa, não é completa, e com alguns princípios indicadores que Deus nos dá de legado na dimensão espiritual. E para seguir essa lista a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa estar em comunhão com Deus, a gente precisa viver em oração, viver com Deus, para que as coisas não venham a desencadear uma desgraça no meio do povo e no meio da nossa família. Amém? Gente, a gente termina. Pastor Felipe Narciso, ora para a gente terminar, e a gente louva a Deus pela vida de vocês que estiveram até agora com a gente. Que o Senhor abençoe a vida de vocês grandiosamente. Final de semana nós tivemos uma conferência linda sobre a família, vírus que adoecem famílias, e foi muito bom. A conferência foi fantástica, as mensagens já estão sendo postas, publicadas no nosso YouTube, já está lá do pastor Adriano e a do pastor Carlos Henrique. Então, se você não assistiu, você quiser ir lá e assistir a mensagens do pastor Carlos Henrique e do pastor Adriano, já está lá no YouTube do Casais Saudáveis. Ainda hoje, acredito, nós vamos colocar do irmão André, do diácono André. E assim, conferência da família foi uma bênção. Vírus que adoecem famílias. Como Deus ministrou no nosso coração. Eu agradeço a participação de todos vocês, Obrigado mais uma vez. Está acabando, gente, por isso que minha voz está assim, está triste, está acabando. Mais 2 dias, mais 2 lives, mais 4 lives, 5, com a de hoje à noite, e a gente acaba. Mas não acabam as lives. Olha aí. A partir desse mês ainda de junho, toda quinta e sexta-feira nós teremos o Café com Ideias. Olha aí, Café com Ideias. Toda quinta e sexta-feira. Olha aí, ó. Nós vamos começar nessa quinta e nessa sexta com o pastor Alain Basile falando sobre o que a pandemia tem causado às famílias. Pastor Alain Basile, lá de Macaé. E na próxima semana nós teremos a Semana das Mulheres. Olha aí. Só vai dar mulher aqui no Casais Saudáveis. Só mulher. A dona Sueli vai estar conversando com as irmãs aí, pedreira, que tem uma palavra de Deus para você. Amém? O pastor Carlos Alberto Guerra diz, um grande abraço a todos os colegas. Deus abençoe os irmãos neste projeto, no Ressuscitado. Neste projeto, no Ressuscitado, Jesus. Em Jesus. Desculpa. Olha, Marcelo Alcântara, valeu pela presença aí. Alex Oliveira, Ana Penina, Fábio Pinheiro, Cláudia de Souza Cordeiro, pastor Alexandre Guzmão, professor Alain Erdi, Edson Silva, Valmir Filemon, isso, pastor também, foi meu professor, Nilda Reis, Vitor Enes, Ana Átila, deixa eu ver aqui, Priscila Costa, minha sobrinha, Rosana Rosa, esposa do pastor Sérgio Rosa, Vanderlan Leal Cruz, e também, para a gente fechar aqui, deixa eu ver, Fred Ribeiro, Eunice Santos, da Igreja Assembleia de Deus em Parque Aliança, Janete Luiza e, esqueci agora, o Ayrton de Parque Araruama. Felipe, olha, para a gente terminar, glória a Deus. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade que temos de falar da Tua Palavra para tanta gente. A Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Que essa palavra, tudo que foi discutido aqui, possa alcançar corações, alcançar famílias. A Deus, que as famílias sejam restauradas. Eu creio, como Tua Palavra diz, que a Bíblia não volta vazia. Então nós cremos, meu Pai, que tudo que está sendo dito aqui em cima da Tua Palavra alcançará corações através dos vídeos, das lives,
ó Deus, depois num outro momento, através do YouTube. Ó Pai, muito obrigado por essas ferramentas que o Senhor nos concede, para que o Teu reino seja expandido nesta terra, Pai. Ajuda-nos, obrigado mais uma vez. Agradecemos, Senhor, pela vida do William e da Sueli, que tem esse projeto nos seus corações. Continua abençoando, dando tranquilidade, dando Deus, sabedoria para todas as decisões e investimentos, e que o nome do Senhor seja exaltado na vida deles, Pai. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe. Tchau. Fui. Tamo junto. Fomos. Né? Roberlândia União. Palavra sim, É isso aí. no YouTube e Facebook. Felipe. Blog Filipenses. Isso. Esses dois são mole não.